Olá, noveleiras! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Daniel forjará sua morte e terá retorno triunfal. Tudo aconteceu quando Caio resolveu revelar um segredo da família La Selva. Caio acabou descobrindo que Daniel tinha um caso com Aline. Ele ficou transtornado e ele sabia vários segredos de Irene. E como ele sabe que Daniel venera a mãe, ele resolveu atingir Irene, que ia atingir Daniel também. Quando Daniel soubesse o passado de Irene, Daniel ia ficar magoado. E Caio queria atingir Daniel, porque Caio acredita que Daniel estava lhe traindo. Então, querendo atingir o seu irmão, o Caio resolveu que iria prejudicar Daniel também na mesma moeda, atingindo ele. É aí que ele revela um segredo que Cândida, antes de morrer, tinha dado para ele. Provas contundentes, fotos e documentos que prova que Irene tinha um caso com Ademir, trabalhava no bar de Cândida como mulher da vida, enfim, e ela se envolvia também com o irmão de Antônio ao mesmo tempo que o pai de Caio. Caio vai estar muito revoltado e vai reunir todo mundo da família La Selva juntos. Nesse momento, ele resolve colocar todas as cartas na mesa e ele expõe quem é Irene de verdade. Ele expõe que ela tinha um caso com Ademir e com Antônio ao mesmo tempo e que Daniel é filho de Ademir. Caio expõe provas, fotos, como eu acabei de citar. Claro que Daniel fica incrédulo e pergunta para a mãe se isso é verdade. Irene se justifica dizendo que ela só soube disso quando o Daniel ainda era pequeno. Antônio também vai querer saber e a Megera vai ficar toda desorientada. Antônio até cogita sair de casa, mas dá um passo para trás, resolve dar uma segunda chance para a esposa, pois ela diz que a intenção nunca foi enganar Antônio, pois ela se deparou com a situação na qual ela não poderia voltar atrás. Ela estava grávida de Ademir e amava Antônio. Antônio ainda assim deixa de confiar na mulher e vai se rabichar com outra. Bom, enquanto isso, Daniel sofre um grave acidente. Tal acidente deixa Daniel gravemente ferido. E segundo um site muito conhecido, Daniel forjará a morte e contará com a ajuda da mãe, Irene. E quando Daniel estiver sendo sepultado, Irene diz: teve que ser com o caixão fechado, o rosto estava destruído, ainda mais com as operações. Ah, meu pobre Daniel, levantando a suspeita de realmente ela ter forjado a morte do filho junto com o próprio Daniel. Bom, mas quando Daniel irá aparecer? Que retorno triunfal é esse? Daniel irá aparecer nos capítulos finais de Terra e Paixão. Inclusive, o ator que interpreta Daniel em Terra e Paixão, ele deixa bem claro que ele pode voltar, deixa entreaberto também. Ele diz que Valci Carrasco pode mudar de ideia. Mas por que Daniel fugiu à morte, sendo que ele só precisaria casar com Graça para assumir a sucessão do pai? Somente isso. Bom, o que acontece é que, como Daniel soube através de Caio que ele não é filho de Antônio, ele prefere morrer do que continuar vivendo, pois ele não vai herdar nada do homem que ele acreditava que era o pai dele. E aí ele resolve armar contra Antônio nos bastidores
e com a ajuda de Irene, sua mãe. O intuito seria arrancar todo o dinheiro de Antônio. E no início da novela ele fala que ele não suporta o pai, que ele só está naquela casa ali por causa da mãe dele. E ele não suporta viver com o pai. A forma que o pai trata a mãe, ele não concorda. E ele não sabe como a mãe suporta viver do lado de Antônio. No início da novela, Daniel tinha dito isso para Irene. Então, o intuito dele era só fazer o que a mãe pedia, tomar a fortuna de Antônio, ganhar a sucessão. Isso é o que ele mais queria. Mas quando ele vê o plano todo arruinar, ele resolve se recantear, ficar nos bastidores, que ele conseguiria ganhar mais. E o plano em questão seria fazer o Caio assumir o filho dele com Graça, que o filho de Daniel ganharia futuramente a sucessão de Antônio. Então o plano seria genial, porque o filho dele ficaria muito grande e quando o Antônio falecesse, ele ficaria com tudo que é do filho, já que ele é pai também, sabe? Ele ia aparecer, ia explicar o que aconteceu, enfim. Um plano sórdido e arquitetado por Irene. Irene que começa a fazer graça, correr atrás de Caio, para Caio assumir o filho de Daniel e por aí vai. Só que ele vai cair do cavalo e muito feio. Porque quando ele souber que Graça engravidou do delegado Marino e o filho de Graça não é filho dele, ele vai ter um baque muito grande, viu, gente? Bom, esse retorno triunfal seria para contestar todo o dinheiro de Antônio. E ele volta quando Antônio foge à morte. E aí ele entra como um filho legítimo ainda, porque Antônio não tirou o nome La Selva de Daniel. Daniel continua ainda sendo da linha de sucessão de Antônio. E assim, quando Antônio foge à morte, só que Daniel não sabe, né? Ele vai acreditar que Antônio morreu e ele entra na trama, sabe? Ele entra para reivindicar também os direitos que ele, como filho de Antônio, tem. Tá entendendo a situação? Tá entendendo que Daniel fez isso pensando que quando o Antônio morresse, ele poderia reivindicar tudo que o seu pai lhe prometeu? E se ele tivesse vivo, o Antônio ia se vingar de Irene, ia tirar tudo de Daniel. E ele com um documento que deixa claro que Daniel é sucessor de Antônio, é tudo de Daniel, e ele vai comandar tudo de Antônio, só basta casar com Graça, tá no documento. Só que ele vai ter um empecilho pela frente, Caio vai estar casado com Graça. Gente, é babado, viu? Essa situação aí é babado, porque ele vai ter que se casar com Graça. E como é que Graça vai casar com ele se vai estar casada com Caio? Então Graça vai ter que pedir divórcio e vai casar com Daniel, para Daniel comandar a fortuna de Antônio toda. Bom, e Antônio fugiu à morte. Caio sabe disso. Gente, que reviravolta, viu? Retorno triunfal. Mas se Antônio retornar, o castelo de Daniel cai e cai feio. Mas no mais eu trago mais informações para você. Vocês que chegaram até aqui e não deixaram o like, não se inscreveram no canal, não acionou a notificação, faz isso, meus amores. Sempre que vocês fazem isso, engrandece muito aqui o nosso canal. O ADM fica muito grato. Eu também fico muito grato quando vocês deixam o like, se inscreve. Chegou até aqui e não fez isso? Faz que eu fico muito contente. Anima, dá um ânimo, sabe? Pra gente continuar trabalhando aqui. Então eu conto com vocês, tá bom? Deixa o like, tá certo? Compartilha o vídeo. Acione a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos aqui, vocês serão os primeiros a saber. Tchau, tchau.